chegando, né, agora em abril. Eu hoje pela manhã fiz 2 lives, o pessoal do TikTok ouviram já eu hoje, né, a relatar a grandeza da gente ter um tempinho para pensarmos como proceder hoje, como proceder amanhã, mas é hoje o importante, uma lua cheia, fim dia 31/3, no encerramento de um mês, para que a gente possa agradecer por esse mês, pelos dias, pelas situações que vencemos ou não vencemos, né? Porque às vezes nas derrotas a gente canaliza um aprendizado gigante, que a gente possa interiorizar e levar com a gente o melhor possível para o nosso mês de abril. Abril eu trago comigo uma celebração gigante, todo abril eu agradeço. Eu passei por eu nasci em agosto, eu sou leonina, nasci no dia 28 de agosto, mas eu passei por uma questão de saúde e tenho como abril um marco, né, um divisor, uma nova oportunidade, um renovo. E esse abril, ou esse agora, eu comemoro 8 anos de tombada. Porque sim, gente, o que é o tombo é um rito dentro do culto da Jurema Sagrada. E o último rito, né, a gente batiza, passa pela insementação, batismo, uma que antecede ao tombo, né, que é a consagração, e aí a gente tomba. Eu vivenciei um percurso, tem minha história aí já contada, quem eu sou, né, começar já por isso, sou Patrícia Carvalho, juremeira, 55 anos, pernambucana, moro hoje aqui em Taboão da Serra, em São Paulo, estado de São Paulo, e jogo tarô, sou taróloga e cartomante, né? Trabalho com baralho cigano e outros oráculos também, como o jogo dentro do Búzios, dentro da Jurema. Mas a minha religião é a Umbanda. E a Jurema me completou de uma forma que eu cheguei, né, a pedir, a ir até o meu juremeiro, Paulo de Alcântara, que eu carinhosamente chamo de voinho, para ser tombada. Resisti, até na hora que eu passei pela consagração, eu falei, já chega, não precisa fazer o tombo. Coisas normais de todos os médios, né, quem tem uma sensibilidade, sabe que quando a gente está muito próximo de alcançar algo, a gente passa pela nossa mente de desistir. Mas aquele mês de abril, eu estava assim, acolhida com os meus, né, acolhida com as pessoas que eu tenho dengo, carinho, e também acolhida com já tinha um percurso, né, com o próprio juremeiro, com Paulo de Alcântara, porque eu vou fazer 8 anos, completo agora em abril 8 anos de tombada, mas que eu estava convivendo com o voinho já há uns 12, 13 anos. Então foi tudo muito, hoje, pensando, foi tudo muito bem ministrado e acolhido, o percurso caminhasse daquela forma pela espiritualidade, né? E aí eu abraço a Jurema de uma forma gigante. E aí, assim, abril é muita coisa para comemorar. A vida toda eu vou estar comemorando abril. E esse abril eu vou dar presentes para vocês também. Vão haver sorteios tanto no TikTok, quanto no YouTube, quanto no Instagram, para essa nossa celebração. Mas vamos agora, ouça à noite, ainda dá tempo. Agradeçam pelo março que passamos, que para mim, particularmente, teve grandes desafios, mas grandes conquistas. Eu nunca fico no morno, né? Eu vou nos extremos, mas assim, me abasteço rapidamente, e assim foi. E com fé em Deus, o abril vai ser tão bom, tão quanto março, né? Então, peçam, aproveite a lua que está aí, na lua crescente, e vamos agora para a nossa tiragem do que o tarô, estou com um tarô A Bruxa Verde, né, de todos os meus decks, escolhi esse hoje, é um tarô que particularmente eu quase não uso, porque eu tenho um dengo com ele, né, ele é um tarô lindo, e trouxe da Bruxa Verde, lua cheia, mês de abril, renovação de tombo, né, 8 anos, não vou, eu vou ir antes mesmo de viajar, ele está na Europa, ele disse, está todo mundo bem, está tudo certo,
é só comemorar mesmo. Então, vamos lá ver o que esse oráculo aqui pode nos trazer de orientação, né, com as perspectivas. Eu sempre brinco que o tarô, ele não manda na vida de ninguém, ele nos orienta. E todas as vezes que eu venho aqui fazer uma live ou um atendimento, eu relato para as pessoas que eu tenho vários tratos com o meu tarô, e um deles é que traga esperança, né, que traga um discernimento. Isso é uma live sobre uma previsão do tarô de uma forma geral, né? Até falei para o pessoal do TikTok que eu não estaria respondendo, né, algum questionamento hoje, mas amanhã, às 8 horas, eu estou com a live aberta e para perguntas e respostas, mas agora será uma leitura específica para o mês de abril. A gente tira uma energia central do mês, né, um outro arcano correspondente à primeira semana de abril, a segunda semana, a terceira e a quarta semana de abril. Vamos ver como vai vir isso, como tudo isso vai estar acontecendo e como nós teremos força para isso. Teremos, claro que teremos, porque nós somos assim. A gente enverga, tem um dito dentro da Jurema, que a gente enverga, mas não quebra. Juremeiro antigo, e os novos escutam sempre a gente a comentar sobre isso. A gente enverga, mas não quebra. Eu comentei isso ontem com o Voinho. O Voinho está em Portugal, está nessa jornada dele, linda, com os irmãos de lá. Deixa eu tomar um pouco de água, gente. Bora lá ver. Vamos ver o que é que vem para a gente. Primeira semana de abril. O imperador, o deus Cônefero, nesse tarô. O arcano 4, um arcano que tem uma estrutura muito já bem fundamentada, estruturada, né? O imperador, ele é aquele que não gosta de muitas regras, aliás, ele gosta de muitas regras, ele não tem que seguir aquela linha, tem que ter, como é que eu faço? Para ele facilita muito, né, não ter um novo, sempre aqueles padrões, regras, porém tem uma coisa que a gente não pode deixar de dizer, aqui nessa primeira semana de abril, possa ser que venha situações para vocês, para mim, que a gente possa ter que se organizar, não é questão só de regras, porque pode tirar, se a gente pudesse olhar para um tarô, um arcano do tarô, né, que é um conto, né, gente, esses 78 cartas, 78 oráculos, eu poderia dizer para vocês o quê? O que traz a responsabilidade? O imperador. Então, assim, nós vamos ser chamados, na primeira semana de abril, a uma necessidade de seguir alguns padrões, algumas regras, né? Se estruturar, garantir umas estruturas em determinadas coisas com muita responsabilidade, tá? Então, o arcano 4, responsabilidade, organização, direcionamento, pode estar o caos que for, ele consegue controlar, porque ele sabe, ele se preparou, ele tem as estruturas, é como, vamos dizer hoje, um grande executivo, as tabelas, os números, as previsões, as perspectivas, então, é uma questão de organização mesmo. Eu sou formada em administração de empresa, e o imperador traz isso. Então, fiquem atentos, primeira semana de abril, vamos se organizar, seja em que campo você esteja, né? Pode ser na sua casa, nas suas rotinas diárias, no seu trabalho, se você trabalha interno, online, né? Ou se você trabalha numa empresa, seja no parâmetro de organização espiritual, aonde eu vou, o que eu preciso, enfim, um segmento de padrões, regras, normas e organizações. Segunda semana. A segunda semana, ela me traz uma rainha de pentáculos. Abril lindo, maravilhoso, chegando aqui para a gente. Rainha de pentáculos. Rainha do naipe de ouros, né?
Esse deck é muito lindo, né? Ela não está nem aí, ela está aqui sentada, é a bruxa, né, gente? Embaixo de uma árvore, num banco maravilhoso, que se comunga com a árvore e a prosperidade, né? Essa rainha é um dos reinados que não falta absolutamente nada, né? A rainha de ouros, ela ama tudo muito lindo, tudo muito organizado, ama estar bem e fazer com que os seus súditos também estejam bem, né? Como o tarô é um conto, nós estamos aqui diante de um arcano maior e um arcano menor dentro da corte, né? A rainha de pentáculos. Então, assim, na segunda semana de abril, eu preciso que vocês assumam, tragam para vocês que gostam de ser próspero, os seus recursos. Você talvez seja aquela pessoa que não gosta de demonstrar que tem, mas há necessidade na segunda semana de fazer presente. E não sei se presenteando com alguma coisa, ou dando de presente para alguém algo material mesmo, né? E assim, mas tenham em mente prosperidade, evoquem que vocês não é feio de forma alguma. Essa prosperidade desse reino não é só em dinheiro. Não é claro que os recursos não faltam para nada, mas eu quero falar para você que é uma prosperidade, principalmente mediante a um deck da bruxa, né? Da bruxa verde, é a prosperidade em tudo, na alimentação, no pensar, no contato de um com o outro, né? Consigo mesmo. Então, segunda semana já vem assim abrindo a possibilidades, talvez você fazer para alguém ser uma fonte de renda para uma empresa ou algo que vá facilitar para aquela pessoa, ou conversar, trocar, e a pessoa vai, daquele diálogo, daquele café, daquele encontro, sair com novas ideias, né? Próspero em esperanças, né? E a terceira semana me vem um 7 de ouros, um 7 de pentáculos. Ele está aqui, ó, nesse deck. Ele está olhando, cuidando das moedas e com uma questão assim, será que porque todo 7 é provocador, né? O 7 ele traz, é um número espiritual, como todos os demais, mas o 7 tem um 7 mesmo, e é uma fase que você já está quase terminando, é outro arcano menor, porque as jornadas dos arcanos, nos arcanos menores, por naipe, ele vai do AS, né, ao 10. Então, o 7 ele está quase finalizando. E se você observar, ele está aqui cuidando do que ele conseguiu, né, pensando e será que eu trabalhei tanto, eu dei tanto, se questionando, né, a provocação que o 7 traz mesmo. Eu vou conseguir chegar no 8, no 9, no 10, então aqui vai ter aquela questão. Eu organizei bem aqui, eu tenho a certeza dos meus recursos, mas eu estou dando tanto, e aqui vem na terceira semana aquele questionamento. Posso ter mais? Mereço mais? Estou sabendo realmente fazer? Mas sim, sabe, ele vê, sabe. Então se questione, mas não perca muito tempo, vá para o 8, entendeu? É bom quando a gente não se sente literalmente o dono de tudo, o dono da razão. Porque nós estamos no arcano 10, a gente não pode deixar de não falar disso, né? O ano 2026, nós estamos no arcano 10, que é movimento, que é a roda da fortuna. Então, quando eu chego no naipe, na tiragem de abril já me vem dois naipes de ouros, né? Então, sim, vamos fazer um movimento, não vamos resistir, não vamos ficar, está pouco, eu mereço mais. Então, se merece, vá se movimente, porque tem que ter um movimento, né? E a última semana de abril, fechando o mês de abril, gente, As de Pentáculos, que é As de Ouro,
iniciando algo novo, um presente de Deus. Então, no final de abril, depois de organizar, de saber assumir o que eu tenho, o que eu não tenho, isso aqui, fazer com que a coisa flua mais, questionar se eu mereço, se eu estou fazendo direito, algo novo, vai surgir algo novo. Então, gerando. Falo mais uma vez da roda da fortuna, né, que a gente brinca que ela bate, às vezes, nas portas e a pessoa não está muito conectada, porque está perdendo a atenção com alguma coisa, com situações que nem convém a ela, e aí a sorte foi embora, porque ela não vai ficar batendo toda hora, né, para a gente. Bate uma vez, não ouviu, vou na outra. Mas, assim, possibilidades enormes no final de abril de você estar iniciando algo que foi organizado, planejado e que você já está aguardando muito. Porque, afinal, nós vamos estar entrando aqui no mês 5, nos meados já do, né, abril, março a gente encerra um trimestre de 2026. Então, agora a gente está no 4, da estrutura, que a gente já tem ali o mês 4, que é o mês de abril, um mês que traz um número, aquela estrutura. Eu já tenho algo que dá para formar algo, e aqui no final dele já vem que você vai fazer algo novo. Né? Algumas pessoas possam estar esperando empregos, concursos, né, uma viagem, então algo novo, um presente realmente na última semana olha, já estou em dezembro, de abril aqui. E agora vamos ver a energia geral do mês de abril. 2 de espadas, 2 diademas. Aqui, esse arcano é um naipe do elemento ar, um elemento rápido, então abril vai ser rápido, a energia de abril vai passar, né? E, porém, aqui há duas espadas que disponível, dois elementos disponíveis para você se defender, porque a espada defende, a espada perfura, a espada delimita, mas, enfim, pedindo para que a pessoa enxergue o que realmente tem, o que realmente está acontecendo, né? Preparada, um pouco neutra, mas muito vento dentro dela. A pessoa necessita de um mergulho dentro dela e uma clareza, que caminhos, o que eu estou fazendo. Se eu precisar, eu pego essa minha arma aqui e vou me defender. Mas eu tenho que fazer. Aqui mostra, é um 2 já. Então, abril convida muito por essa energia tirada aqui nesse momento, convida muito a você, irmos, né, para batalhas da vida, com as ferramentas, aqui são duas espadas, essas ferramentas disponíveis, que são nossos poderes, que a gente use. É um mês que eu vi aqui como muito, muito, muito próspero, que a gente possa fazer como eu relatei na segunda semana, essa rainha não é só em dinheiro, é afetivo, é espiritual, que a gente possa organizar, que nem o imperador, sabiamente. O fundo do deck aqui me vem um 4 de cálice, que é um 4 do cálice e copas, aquele sentimento, um naipe do sentimento. O 4 é aquela questão assim, aqui, toda vez que vem esse 4, a gente fala assim, será que essa pessoa está se fazendo um pouco de vítima? Não temos espaço, né? Não temos espaço. Então, abril, me veio aí um aconselhamento, espero que tenha feito muito sentido para vocês, e eu vou fechar com a leitura do arcano, do oráculo, né, na verdade, semente estelar, porque é o meu mês, né, de abril, 8 anos de parabéns, estou muito feliz, 8 anos de tombada, né, que carrego a Jurema comigo, junto com todo o processo de suporte que tenho do meu juremeiro, e escolhi uma semente estelar, porque eu vou jogando semente, tem um ninho da Jurema que é assim, semente, que eu vou buscar a semente bonita para o meu
maracá. Então, assim, o maracá é um instrumento de poder da Jurema, né? Então, hoje eu estou assim, vocês vão me ver abrir o todo, falando um pouquinho ali, sempre pontuando alguma coisa da Jurema, na fé que me compõe, na fé que me acolhe, e na fé que me faz me levantar todo sagrado dia e dizer, tá bom, eu confessei essa, ontem eu falei, fazendo uma live, falei para algumas pessoas que estavam me assistindo, gente, vocês não acreditam, a louca aqui queria um domingo à noite, ter 10 minutos com Deus. Seria, não, nem precisava. Depois eu falei 5 minutos. Olha, eu querendo ter um papo, mas eu tenho minhas conversas com Deus. Vamos ver o que a Semente Estelar traz aqui para gente. Qual é a terra ativada? Lugares de poder, linhas lei. Confie no caminho para onde você está sendo guiado. Amém. Eu vou deixar a foto dele em alguma das minhas páginas, eu vou deixar essa foto, a coisa mais linda. Bora ver a mensagem? Terra ativada, lugares de poder, salve a cidade da Jurema, linhas lei, confie no caminho para onde você está sendo guiada. Terra ativada. Lugares de poder, linha lei, confie no caminho para onde você está sendo guiada. Linhas leis são caminhos invisíveis na Terra, pelos quais as energias viajam. Elas podem ser percebidas quando nós sintonizamos com elas, através do nosso sentimento sutis. Também conhecida como caminhos espirituais, elas foram equiparadas ao sistema de meridianos do corpo, usado na medicina chinesa, e conectam lugares sagrados, círculos de pedras, montes montuários e locais de culto em todo o mundo. Na cultura aborígene australiana, as linhas de canção eram os caminhos nos quais os seres criadores viajavam enquanto criavam a terra e o oceano durante o sonhar. Esses caminhos foram registrados nas canções e danças tradicionais desse povo, permitindo que eles acessem informações sobre a história da Terra e viajem em segurança por grandes distâncias. Muitos acreditam que quando visitamos tais lugares sagrados na Terra, algo é ativado dentro de nós. Alguns acreditam também que ao se conectarem com a Terra, com a devoção nestes locais sagrados, algo é ativado dentro do planeta também. Você está sendo chamado a viajar para locais sagrados, dos quais a sua alma se lembra? Ou chamado a cuidar da terra em que você vive? A honrar e reconhecer os guardiões, conhecidos e desconhecidos, ou espíritos guardiões da terra? Conforme você se conecta com o planeta e honra seus guardiões, a terra se abre mais plenamente para abraçá-lo. Os frutos fornecem mais sustentos, e os guardiões zelam por vocês. Eu honro e agradeço aos guardiões da terra, abaixo de mim, conhecidos e desconhecidos. Obrigado pelo sustento e carinhoso abraço. Eu vou repetir, gente. Eu honro e agradeço aos guardiões da terra, abaixo de mim, conhecidos e desconhecidos. Obrigado pelo seu sustento e carinhoso abraço. Amém. Que a Jurema Sagrada abençoe vocês. Que coisa tão linda, né? Que mensagem tão... Que caminhos que tão acessíveis a todos nós, porque todos nós somos iguais, né? Então, eu espero que abra o caminho de todos vocês, seja um abril muito próspero, que a Jurema Sagrada possa fazer com os sonhos de vocês, a todo deitar e despertar, vocês sintam a presença do anjo de guarda de vocês, do mentor de vocês, seja o sagrado que vocês, por opção, por sincronicidade, escolheram. Né? Eu estou indo agora para o Reiki, vou aplicar Reiki, e desejo a vocês uma noite linda, cheiro gigante, até amanhã, às 8h30, estarei no TikTok.